Happiest Moments Ever on Paternity Court. Desde confissões chorosas a resoluções emocionantes, estes casos recordam-nos a importância da família, do perdão e da procura de uma conclusão. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nos momentos mais felizes de sempre no tribunal de paternidade, onde o amor, a verdade e os laços de parentesco prevalecem. O Sr. Thomas queria ter a certeza de que era o pai da sua filha de 15 meses, Hannah. Pediu ao tribunal um teste de ADN, algo que andava a tentar fazer há mais de um ano. Apesar de lhe ter sido ordenado que pagasse uma pensão de alimentos por ter assinado a certidão de nascimento, disse que o fez sem saber a verdade. A SIRA. Zachary disse que o Sr. Thomas era o pai da Hannah e queria que ele assumisse a responsabilidade pela sua família. A situação complicou-se porque se separaram por volta de julho. O Sr. Thomas não concordou com a cronologia que a SIRA. Zachary deu sobre quando a Hannah foi concebida. A SIRA. Zachary disse ao Sr. Thomas que estava grávida e mostrou-lhe provas como testes de gravidez e documentos médicos. Mas o Sr. Thomas não tinha a certeza e tinha dúvidas quanto à data. Pensou que talvez Hannah tivesse sido concebida em agosto, quando estavam a tentar resolver a relação. O tribunal ouviu a discussão e decidiu efetuar um teste de paternidade para resolver o problema. O tribunal disse ao Sr. Thomas e à SIRA. Zachary que fizessem o teste e aguardou os resultados. Depois de receberem os resultados do teste de ADN, o tribunal voltou a reunir-se. O anúncio dos resultados desencadeou explosões emocionais. O tribunal revelou que o Sr. Thomas era de facto confirmado como o pai biológico de Hannah, de 15 meses. A notícia foi recebida com um misto de alívio e alegria, refletindo as emoções intensas envolvidas no caso. A decisão do tribunal resolveu a disputa de paternidade e esclareceu tanto o Sr. Thomas como a SIRA. Zachary. O caso sublinhou a importância das provas científicas na resolução de questões de paternidade e destacou o impacto emocional que tais disputas podem ter nas famílias. O Sr. Brooks chegou ao tribunal determinado a estabelecer a sua ligação biológica com o filho de 18 anos da SIRA, Guley, o Sr. MacDonald. Apesar das contínuas sugestões dela em contrário, o Sr. Brooks estava decidido a provar a sua paternidade. A Sra. Guley tinha sido convocada para o tribunal de paternidade para resolver a incerteza em torno da paternidade do Sr. MacDonald. Ela admitiu ter sido infiel no passado, o que suscitou dúvidas quanto ao facto de o Sr. Brooks ser o pai. Ambas as partes procuravam respostas, especialmente depois de terem reencontrado recentemente o Sr. MacDonald, de quem a SRI. Guley tinha perdido a custódia quando ele tinha apenas 1 ano de idade. O Sr. Brooks acreditava firmemente na sua paternidade, recordando vivamente o dia do nascimento do Sr. MacDonald. Contou que esteve presente no hospital, testemunhou a chegada do seu filho ao mundo e abraçou o seu papel de pai a partir desse momento. No entanto, as suas narrativas divergiam significativamente. A SRA. Guley reconheceu uma relação de 10 anos com o Sr. Brooks, mas esclareceu que não era uma relação de compromisso. Apesar da disponibilidade do Sr. Brooks para se envolver, ela sabia que havia outro potencial. O Sr. Fisher entrou na sala de audiências para esclarecer se a menina de que tinha tomado conta era biologicamente sua ou filha do homem com quem a sua noiva, Miss Doyle, o tinha traído. Manifestou dúvidas quanto ao facto de ser o pai de Sophia, de 2 meses, e lamentou ter assinado a sua certidão de nascimento sem ter a certeza absoluta. Miss Doyle admitiu o seu erro de ter traído Mr. Fisher, e reconheceu a possibilidade de ele não ser o pai de Sophia. Ela esperava que o Sr. Fisher viesse a ser o pai biológico, sublinhando o seu amor por ele e pela filha. O testemunho emocionado do Sr. Fisher levou os assistentes do tribunal às lágrimas. Ele confessou o seu profundo amor por Miss Doyle e Sophia, apesar de se sentir traído pelo engano. Contou o dia em que descobriram a gravidez e a alegria que sentiu inicialmente. Descreveu ter estado presente durante o nascimento de Sophia, acreditando que era o seu pai, e expressou a dor que sentiu ao saber a verdade. Admitiu que a situação o assombrava, mas que o seu amor por ambos o fazia continuar. Miss Doyle partilhou os seus remorsos pelas suas ações e a culpa que sentia por não ter confessado mais cedo. Reconheceu o seu erro e desejou poder desfazê-lo. Exprimiu como o peso da culpa a estava a corroer e apresentou as suas sinceras desculpas ao Sr. Fisher. Num momento comovente, o Sr. Fisher perdoou Miss Doyle e garantiu-lhe que ela não precisava de se sentir mais culpada. Declarou o seu amor por Sophia, independentemente dos resultados do teste de ADN, e reafirmou o seu compromisso com Miss Doyle como sua mulher. Finalmente, os resultados dos testes de ADN foram revelados na sala de audiências.
O juiz revelou que o Sr. Fisher era de facto o pai biológico de Sofia, de 2 meses. A notícia foi recebida com alívio e felicidade, trazendo uma sensação de encerramento à montanha-russa emocional que o Sr. Fisher e a SRA Doyle tinham suportado. A decisão do tribunal solidificou os seus laços como família e pôs fim às suas dúvidas e incertezas. O casal esperava ansiosamente por um futuro positivo em conjunto, realçado pelo seu amor por Sofia e um pelo outro. A relação entre o queixoso, o Sr. Pierce, e a menina Cavell tornou-se tensa devido a dúvidas sobre a paternidade do seu filho de 1 ano, Julian. O Sr. Pierce intentou uma ação judicial, intimando a sua ex-noiva, Miss Cavell, a submeter-se a um teste de paternidade a fim de determinar se Julian era seu filho biológico. O Sr. Pierce alegou que Miss Cavell o tinha levado a crer que era o pai de Julian e que só confessou a traição e a potencial incerteza quanto à paternidade quando Julian tinha 6 meses de idade. O processo judicial girava em torno da alegação do Sr. Pierce de falsas declarações fraudulentas por parte de Miss Cavell. O Sr. Pierce afirmou que ela fez batota durante o período de possível concessão, criando incerteza quanto ao verdadeiro pai de Julian. Apesar da infidelidade, Miss Cavell insistiu que não tinha dúvidas de que o Sr. Pierce era o pai, embora a cronologia da concessão de Julian suscitasse dúvidas. Durante o processo, o Sr. Pierce expressou a sua angústia emocional e o seu desejo de estabelecer a verdade sobre a paternidade de Julian. Revelou que tinha enfrentado situações semelhantes no passado, em que as dúvidas sobre a paternidade tinham afetado a sua vida e as suas relações. A incerteza estava a causar-lhe dor emocional e a afetar a sua dinâmica familiar. A SRA Cavell reconheceu as preocupações do Sr. Pierce e o impacto da situação na sua relação e na sua família. Afirmou que a concessão de Julian foi o resultado de um erro isolado durante um período difícil. Apesar de admitir a sua infidelidade, sublinhou o seu empenho em retificar a situação e provar a verdade ao Sr. Pierce. Para responder às suas dúvidas, o Sr. Pierce exigiu um teste no detetor de mentiras para a menina Cavell, para além do teste de paternidade para Julian. Referiu a sua preocupação com a possibilidade de infidelidade e a necessidade de tranquilidade face às incertezas que rodeavam a sua relação. O processo judicial envolveu testemunhos de ambas as partes sobre a sua relação, a concessão de Julian e a confissão de Miss Cavell. Durante todo o julgamento, a SRA Cavell demonstrou uma perturbação emocional, expressando repetidamente remorsos pelas suas ações e pelo impacto que tiveram no Sr. Pierce. E esclareceram ambas as partes envolvidas. O caso em tribunal ilustrou as complexidades das relações humanas, as consequências da infidelidade e o papel das provas científicas no estabelecimento da paternidade. Partilhe a sua opinião na secção de comentários abaixo e subscreva o nosso canal para mais vídeos deste tipo.